Você que já fez prova de Olimpíada de Matemática ou já se interessou, já ouviu falar no que é o princípio da Casa dos Pombos? Um nomezinho meio engraçado, né? Bem curioso. Ou o princípio das gavetas. É a mesma coisa. Já se interessou em saber? Já viu alguma questão resolvida? É um dos princípios mais básicos e mais clássicos do estudo da Olimpíada de Matemática. Gostou? Tá curioso? Aguarde a vinheta que eu vou explicar para você e vou resolver questões de Olimpíada de Matemática usando esse importante princípio, o princípio da Casa dos Pombos. Tudo bom, minha gente? Tudo bom com vocês? Meu nome é Marcelo Rofino, eu sou professor do curso online de Olimpíada de Matemática, curso X. E eu vou explicar para vocês no que se baseia o princípio da Casa dos Pombos, que é um dos conteúdos mais recorrentes em questões de Olimpíada de Matemática. E é um daqueles conteúdos que a gente chama que são típicos de Olimpíada. Como assim típico de Olimpíada? Você não vai ver isso em vestibular, em questão de livro, você só vai ver isso em Olimpíada de Matemática. Então, presta atenção que eu vou explicar para vocês no que se baseia esse princípio. Tá? Vamos ver primeiro o enunciado clássico. Eu coloquei o princípio das gavetas porque um outro nome do princípio da Casa dos Pombos é princípio das gavetas. Tá? O enunciado clássico é bem simples. Se você tem N objetos e você vai ter que colocar esses N objetos em N menos uma gavetas, significa que você vai ter pelo menos você vai ter uma gaveta com pelo menos dois objetos. Tá? Vou repetir que pode ter ficado confuso. Você tem N objetos e N menos uma gavetas. Então, você garante que em uma das gavetas, não sabe qual é, você tem no mínimo dois objetos. Uma aplicação clássica disso, gente. Quando você tem um conjunto qualquer de 13 pessoas, como são 12 meses no ano, você vai garantir, sem nenhum erro, tá? Que você tem, no mínimo, né, duas pessoas que nasceram no mesmo mês. Gente, convenhamos que o enunciado ele é bem simples, né? Ele é bem intuitivo, vamos dizer assim, mas acreditem em mim, existem questões muito difíceis de matemática essas questões baseadas exatamente nesse princípio, tá? Eu só estou vendo aqui a ideia básica dele. E outra coisa, ele é um princípio para garantir que alguma coisa vai acontecer para qualquer distribuição desses elementos, dessas pessoas. Ou seja, nada impede, desse exemplo que eu dei, as 13 pessoas terem nascido no mês de julho. Mas isso, digamos, é uma coincidência. Você não pode garantir que sempre as pessoas vão nascer no mesmo mês. O que você pode garantir é que existe um mês onde nasceram no mínimo duas pessoas. Então, ele é o princípio para garantir que alguma coisa vai acontecer para qualquer distribuição possível daqueles elementos, objetos, pessoas, aí depende do que a questão está tratando. Agora vamos ver, digamos, o enunciado mais completo, o enunciado geral. Tá? O enunciado geral se baseia no seguinte, digamos que você tenha N objetos para colocar em M gavetas. Então, você vai dividir esses objetos nas gavetas, ó, dividir. Tá? Como é que você faz para analisar? Você pega e faz a conta da divisão do N pelo M. Então, digamos que essa conta é N é igual a M vezes Q mais R. O que é o Q? O Q é o quociente. O R é o resto da divisão. Então, você vai fazer a divisão euclidiana do N pelo M, determinando o quociente e resto. Tá? O que é que o princípio da Casa dos Pombos garante para a gente? Que existe uma gaveta com, no mínimo, Q mais um objeto, Q é o quociente. Por que Q mais um? Gente, pensa naquela distribuição mais uniforme possível. Tá? Você coloca em cada uma das M gavetas Q objetos. Q objeto na primeira gaveta, Q objeto na segunda gaveta e vai embora. Até Q objetos na última gaveta, a gaveta de ordem N. Você já distribuiu M vezes Q objetos, só que ainda sobram R. Esses R vão entrar em gavetas que já têm Q elementos, ou Q objetos, completando Q mais um objetos.
no mínimo em algumas gavetas, no mínimo em uma, se esse R for 1, por exemplo. Entenderam a ideia? Essa que é a ideia do caso geral do princípio da carga dos pontos. Bora fazer uma aplicação, gente. Digamos que agora, em vez de 13, que era o exemplo anterior, eu tenha 49 pessoas. E eu quero distribuir essas pessoas pelos meses do ano, que são 12. Como é que é a conta da divisão do 49 por 12? Você tem que 49 é 4 vezes 12 mais 1. O que significa isso? Que você pode garantir que existe um mês do ano em que nasceram, no mínimo, 5 pessoas. Por que 5 pessoas? Você vai pegar, para tentar evitar isso, vamos dizer, você vai colocando 4 pessoas em cada mês, né? Como são 12 meses, você, digamos, distribuiu 48 pessoas. Sobrou uma. Essa uma vai entrar no mês que já tem no mínimo 4. Vai ter no mínimo 5 pessoas nesse mês. Entenderam? Olha só como já ficou um pouquinho mais complicado do que o enunciado clássico. Esse enunciado já dá um trabalhinho um pouquinho mais para você pensar. E faz parte do enunciado do caso completo do princípio da carga dos pontos. Gente, vamos agora aplicar isso em exercícios de Olimpíada de Matemática. Primeiro, um exemplo mais simples, tá? Agora eu peguei um exemplo, em vez de ser um exemplo aritmético, que é esse que a gente acabou de fazer, de distribuir pessoas em meses, eu peguei um exemplo geométrico. Escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual à raiz de 2. Ou seja, você vai pegar esses 5 pontos e vai ligar todos os pares de pontos. Tá? Como é que mata? Monte as gavetas. Gente, nas questões não vem dizendo que a gaveta é de tal maneira. Você vai determinar como é que é a gaveta. Como é que é a gaveta? Você vai pegar esse quadrado de lado 2 e vai dividir em 4 quadrados de lado 1, unindo os pontos médios dos lados opostos, que nem está naquela figura, tá vendo? Essas são as 4 gavetas. Você não tem 5 pontos? 5 pontos para 4 gavetas, eu posso garantir que existe uma gaveta, que é exatamente um quadrado desse de lado 1, onde eu tenho pelo menos 2 pontos. Nesse quadrado que tem 2 pontos, a maior distância é uma diagonal. A diagonal de um quadrado de lado 1 vale raiz de 2, ou seja, a maior distância entre 2 desses 5 pontos vai ser raiz de 2. Entenderam, gente? Eu falei maior, a menor, eu falei maior, né? A menor distância, tá? Se eu falei maior, eu estou me corrigindo agora, você vai ter uma dessas, a melhor frase é como está no texto enunciado. Você vai ter uma dessas distâncias que é menor ou igual a raiz de 2. Pronto. Só para deixar claro é isso. Tá? O caso limite é quando esses 5 pontos ocupam os pontos médios dos lados e o centro. Aí todas as distâncias, né? Na verdade, todas não. Você vai ter 4 dessas distâncias, né? Igual a raiz de 2. Só para deixar claro que são as distâncias entre os pontos médios. Como é que funciona? Ah, mas vai ter distância maior que raiz de 2. Vai. Não é isso que foi perguntado. É para você garantir que existe uma delas que é menor ou igual a raiz de 2. Não tem problema não ter distâncias maiores, tá? O problema é que uma delas tem que, seja, a menor delas tem que ser menor ou igual a raiz de 2. Agora vamos pegar um exemplo mais intermediário, já um pouquinho mais chato. Mostre que em qualquer coleção de n inteiros há um subconjunto cuja soma dos elementos é divisível por n. Então você vai pegar números inteiros, tá? E vai mostrar que existe um subconjunto deles em que a soma é sempre múltiplo de n. Já é um exemplo mais chatinho. Como é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o primeiro elemento, vou dividir por n. Vou anotar o resto. Vou pegar, somar o primeiro elemento com o segundo, vou somar os dois e vou dividir por n, vou anotar o resto. Vou pegar o primeiro mais o segundo mais o terceiro, vou somar e vou dividir por n e vou anotar o resto. Até pegar a soma de todos. Tá vendo? É a última linha do somatório ali. A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o AN. Você vai somar, vai dividir por n e vai anotar o resto. Se um desses restos for zero, acabou a questão. Ok? Repare que você tem n somas. Vou insistir. Se um desses restos for zero, a questão acabou. Mas pode acontecer de nenhum deles dar zero. Pode acontecer. Se isso acontecer do resto zero não aparecer, como você tem n somas e o resto zero não aparece,
você vai ter aparecendo, no máximo, n menos 1 restos, que são todos os restos, tirando o resto zero. Concorda comigo? As gavetas são as somas, os objetos são os restos, que nesse caso são n menos 1. O que significa isso? Pelo princípio da carga dos pombos, eu vou ter duas dessas somas que deixam o mesmo resto. Quando você subtrair essas duas somas, repara só, quando você subtrai, tá vendo que você está acrescentando elemento? Quando você subtrai, você tira, né, uma parte dos elementos da soma. Ainda sobra uma soma dos elementos desses n. Só que como essas duas somas têm mesmo resto na divisão por n, esse resto vai cortar nessa subtração e vai dar resto zero. E aí você vai ter uma soma de partes, elementos, que vai dar esse resto zero na divisão por n. Vamos fazer agora um exemplo um pouquinho mais avançado. Gente, se você não está entendendo, aqui não dá para a gente ficar lendo com detalhes. Eu nem estou lendo, eu estou comentando com as minhas palavras. Mas dê um pause no vídeo e leia a solução, o texto que está aqui, que eu garanto que você vai entender, caso você não tenha entendido a minha explicação. Essa questão é da Olimpíada Internacional de Matemática, bem antigo. É da IMO de 64, mas uma questão muito boa, uma questão mais avançada de princípio da carga dos pombos. 17 pessoas se correspondem por carta com as outras pessoas. Ou seja, cada uma mandou 16 cartas para as outras 16 pessoas. Cada pessoa com todas as outras, como eu falei. Em suas cartas, somente 3 assuntos são discutidos. Cada par de pessoas trocam correspondências sobre apenas um assunto. Prove que existem pelo menos 3 pessoas que escreveram cartas para cada outra discutindo sobre o mesmo assunto. Tipo, sei lá, o João mandou uma carta para a Maria falando de futebol e a Maria mandou uma carta para o João falando de futebol, sendo que futebol é um desses assuntos. Ok? Entenderam? Bora resolver. O que é que você vai fazer? Pegue uma dessas pessoas e analise essa pessoa inicialmente. Essa pessoa mandou 16 cartas. Não são 3 assuntos? Então, você vai dividir 16 por 3. Olha a conta, lá no início da solução. 16 é 3 vezes 5 mais 1. O que significa isso do ponto de vista do princípio da carga dos pombos? Significa, tá, que ele mandou o mesmo assunto para pelo menos 6 pessoas. Ah, como assim? Coloque 5 pessoas no assunto, são só 3 assuntos, lembra? Coloque 5 pessoas no assunto, 5 pessoas no outro assunto e 5 pessoas no outro assunto. São 3 assuntos. Foram 15, falta uma. Essa pessoa vai entrar numa discussão onde já tem, né, no mesmo assunto, onde já tem exatamente 5 pessoas, ou seja, são 6 pessoas discutindo o mesmo assunto. Agora, olhe só para essas 6. Esqueça as outras 10 que ele mandou carta. Olhe só para essas 6 que ele mandou o mesmo assunto. Tá? Então, você pega essa pessoa e essas 6 que ele mandou o mesmo assunto. Essas 6 que ele mandou o mesmo assunto. Ok? Tudo bem? Olhe só para esse grupo agora de pessoas. Tá? Eu vou ler essa frase aqui no final do primeiro parágrafo da solução. Se uma dessas 6 pessoas escreveu para outra, dentre essas 6, né, uma carta com esse mesmo assunto, chama de assunto A. Então, você vai ter 3 pessoas que falaram do assunto A. De novo, gente, a pessoa que você pegou para analisar, ela mandou, no mínimo, 6 cartas falando de um assunto que eu estou chamando de assunto A. Se dessas 6 você pegar 2 que discutiram o assunto A, acabou. Essa pessoa e essas 2 discutiram entre si o assunto A. Beleza? Fechou o que ele quer, que são 3 pessoas falando o mesmo assunto. Agora, vamos assumir que isso não acontece. Como assim? Vamos assumir que, dentre essas 6 pessoas, você não tem 2 que mandaram uma para outra o mesmo assunto. Não tem. Se isso não acontece, vamos dizer assim, essas pessoas discutiram o quê? Vamos lá. Essas pessoas discutiram os outros assuntos, os assuntos B e C. Ok? Gente, os assuntos são A, B e C. Tá? Então, você vai ter, então, 5 pessoas, certo? Que discutiram apenas os assuntos B e C, não discutiram o assunto A. Elas não trocaram entre elas o assunto A. Ou seja, você não tem dentre essas 6 pessoas 2 que trocaram o assunto A entre si. Trocaram só os assuntos B e C. Então, você vai dividir 5 por 2. Por quê? Porque são 5 pessoas e 2 assuntos. Tá? 5 pessoas e 2 assuntos. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai dividir 5 por 2.
tá? 5 é 2 vezes 2 mais 1. O que significa isso? Que dentre essas 5 pessoas que discutiram apenas os assuntos B e C, você tem 3 que discutiram o mesmo assunto. Faz de conta que é o B. Pode ser o C, tanto faz. Só para dar nome para o assunto que é trocado. Então, você tem 3 pessoas que discutiram o assunto B. Ok? Então, vamos lá. A pessoa A não mandou para as outras pessoas, no mínimo, vamos lá. Ela mandou 6, no mínimo 6 para o A. Ah, não tem, dessas 2 pessoas não tem. Então, vamos lá. Então, você pega os assuntos B e C de 5 dessas pessoas que ele mandou, tá? Como só tem 2 assuntos, então você tem que o assunto B foi discutido por 3 pessoas, ok? Então você tem 3 pessoas discutindo exatamente o assunto B, tá? Bem, acabou. 3 pessoas discutindo o assunto B é exatamente o que a questão quer que você prove. Você tem, olha, prove que existem pelo menos 3 pessoas que escreveram cartas para cada outra discutindo sobre o mesmo assunto. São essas 3 pessoas que discutiram apenas o assunto B entre elas. 5 igual a 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, 3 pessoas discutiram o assunto B, que fecha exatamente o nosso raciocínio. Aí já é uma questão mais elaborada. Gente, se você não entendeu, dê um pause agora e leia o texto. Garanto que vai ficar mais claro para você. E caso você tenha gostado desse assunto, gente, aqui é só um videozinho rápido para você entender como é que esse assunto funciona. Faça o nosso curso. 3 horas de aula por semana, onde a gente trata todos os assuntos da Olimpíada de Matemática. Você vai ficar craque no princípio da Carra dos Pombos e nos outros assuntos que fazem parte da Olimpíada de Matemática. As nossas aulas iniciam dia 29 de janeiro, um curso online, onde você vai ter 3 horas de aula por semana e as aulas ficam gravadas na plataforma. Caso você tenha perdido alguma aula ou tenha matriculado depois de 29 de janeiro, você vai poder assistir depois essas aulas que você perdeu, tá? Mais detalhes na descrição do vídeo, você vai ter mais informações do curso X. Obrigado pela atenção de vocês e eu volto no futuro com mais informações olímpicas. Deixa lá, gente. Tchau, tchau.